através da sua palavra. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque os seus anseios, os seus dilemas, as suas respostas, os seus questionamentos diante do Senhor essa noite. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, a sua igreja está colocando o coração diante do Senhor e declaramos: fala conosco através da sua palavra, de uma maneira única, personificada e especial. Eu declaro que em setembro você viverá o extraordinário de Deus na sua vida. Não, eu preciso de 2 ou 3 pessoas aqui essa noite que creiam nessa palavra. Eu declaro que em setembro você viverá o extraordinário de Deus na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Eu declaro que em setembro os teus olhos contemplarão milagre, provisão extraordinária de Deus. Se você crê, diga um eu creio. É um tempo de vivermos o extraordinário de Deus. É um tempo de vivermos o milagre da parte de Deus. É um tempo de contemplarmos o romper de Deus na nossa vida. Não, vamos lá. É um tempo de nós vivermos o romper de Deus na nossa vida. Tempo de você crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem crente que crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aqui essa noite tem crente que crê que aquele que prometeu que você e a sua casa estariam na igreja é fiel para cumprir. Aquele que prometeu que 2025 não seria mais do mesmo é fiel para cumprir. Aquele que prometeu que Ele te usaria é fiel para cumprir. Repita comigo: eu creio que é tempo de milagres. Não. Mas milagre não se vive passivamente, igreja. Pastora Nath, milagre não se vive dormindo. Milagre não se vive, Galvão, morno. Milagre não se vive só sabendo que Jesus, Degma, pode fazer milagre. Milagre não se vive só sabendo. Milagre se vive agindo. Por isso que eu declaro sobre a sua vida que a medida da sua ousadia será a medida do milagre de Deus na sua vida. A medida da sua ousadia será a medida, doutor, que nós vivemos coisas extraordinárias da parte de Deus. Olha o que Ezequiel diz em Ezequiel 47, preste atenção aqui. Mas antes, repita comigo: eu creio em milagre. Não, eu creio em milagre. Vamos lá. Depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria para o lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos ele ia medindo. Quando percorreu os 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele me pediu mais 500 metros e atravessávamos o rio novamente. Dessa vez a água chegou a meus joelhos. Depois de mais 500 metros chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água se tornava um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar
morto. Essa história é uma história clássica da Bíblia, onde Ezequiel está narrando uma das visões que Deus deu a ele. O livro de Ezequiel é repleto, é recheado de várias visões, pastora Érica, de Deus com Ezequiel, visões proféticas, onde Ezequiel está sendo levado a lugares, Deus está falando com ele, Deus está ali dando algumas orientações para Ezequiel. O livro de Ezequiel em si, ele é repleto dessas situações. Mas no capítulo 47, o texto que nós lemos aqui, ele relata Ezequiel, e Deus falando com ele através desse Senhor. Ezequiel em um lugar onde ele chega, algumas versões vão dizer que ele chega na porta de um templo, ele chega na porta de uma igreja, e quando ele chega na porta dessa igreja, tem ali uma água saindo por baixo da porta. É como se nós chegássemos aqui nesta noite, na porta da igreja, e tivesse ali uma água escorrendo por baixo. Muitos iriam pensar, sabe o que, pastor Oliveira? Estourou um cano ali dentro. Mas Ezequiel olha para a água, e a Bíblia diz que ele vai seguindo a água. Ele e o Senhor vão seguindo a água. E essa água, ela dá para um córrego, que ele dá o primeiro passo, e o primeiro passo, pastor Ivair, agora a água dá no tornozelo. Ezequiel agora ele não está só vendo, ele está sentindo a água. Ezequiel agora, ele não só vê, ele percebe literalmente que a água está molhando. Agora nesse texto, nesse contexto aqui, a água representa a presença de Deus. A água representa a vida, a presença de Deus. Entenda que Ezequiel está molhando os pés, ele está pisando, ele está começando a perceber, opa, peraí. É como aquela pessoa que chega na igreja e fala assim, opa, existe uma vida melhor, existe uma vida mais leve, existe paz ao meu coração em dias de tribulação. Jesus é a paz no meu coração em dias de tribulação. É você chegando na igreja cansado, sobrecarregado, Jesus falando com você, você trocando o fardo, o seu fardo que é pesado, para o fardo dele que é leve. Esse é o primeiro grupo, é aquele grupo que, opa, Jesus trocou o fardo comigo. A vida com Jesus é uma vida mais leve. Mas aí a Bíblia fala que Ezequiel anda mais um pouco. E ele anda mais um pouco e agora a água dá nos joelhos de Egma. E a água nos joelhos é aquela pessoa que ela já só não sabe o que Jesus faz. A água nos joelhos é aquela pessoa que ela já passou o estágio de simplesmente vir na igreja, tão somente por aquilo que são as pequenas coisas que Jesus pode fazer, sabe, aqueles pequenos remédios paliativos que você vem, eu me sinto em paz, só que ao longo do dia, ao longo das semanas, você esquece de Jesus, mas opa, eu vou para a igreja e agora eu descarrego o meu peso, eu me torno mais leve. Não, a água no joelho é um nível diferente. A água no joelho é aquele nível de pessoa que ela já viu o que Jesus pode fazer. Porque quem tem água no joelho já não consegue mais se locomover. Quem tem água no joelho já não tem mais domínio sobre si. Alguns anos atrás, em uma das provas do Ironman, a prova que consiste em natação, ciclismo e corrida, um dia antes da prova foi cancelado o nado. Por que foi cancelado o nado? Porque o mar estava altamente revoltado, estava tenso, bandeira vermelha ao extremo, a correnteza estava perigosa, foi cancelado o nado daquela prova. Mas pastor, você entende que são pessoas que treinaram há anos para aquilo? Sim, eu entendo. Acontece que quando você está brincando com água, por melhor que seja o seu nado, você está à mercê da correnteza. Quando você vai para o ambiente da água, não interessa se você nada bem ou nada mal. Você está totalmente dependente do curso da correnteza. Nada que você faça pode resolver dilemas ali.
Se o mar resolver virar, você sabe muito bem, não interessa a sua habilidade. Se o mar resolver se transformar, a correnteza resolver se transformar, não interessa ser o melhor dos nadadores. Nesse contexto de Ezequiel, agora ele está imerso, ele está em um ambiente que, ele não tem mais domínio. Ele está na água. É aquela pessoa que está na igreja e fala assim, eu perdi o domínio. É aquela pessoa que está na igreja e fala assim, eu não consigo mais nem ajudar alguém perto, eu não consigo mais me locomover de uma forma fácil. Por quê? Porque não é mais só sobre si, é sobre você, é sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é mais só sobre aquilo que você quer, mas é sobre aquilo que Deus quer para você. Não é sobre os seus interesses, mas é sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. É alguém que entendeu o que Jesus é, pisou, molhou o pé, mas à medida que você vai se relacionando com Deus, você vai percebendo que uma vida sem Deus é uma vida que não presta. Agora sabe qual que é o maior detalhe? O maior detalhe é que Ezequiel vai um pouco mais fundo e agora a água dá no tronco dele. E no tronco, você bem sabe, se você for no mar, se você for em qualquer água aberta, ou até mesmo numa piscina, você sabe que uma água na cintura faz você perder e estar totalmente vulnerável ali. Inclusive é muito comum quando estamos na praia, você perceber pessoas que têm ali uma dificuldade, um receio com a água, falar assim, o seguinte, eu vou com a água até o joelho, porque eu não me garanto se eu for mais fundo. Quem aqui conhece alguém que fala isso? Não, eu não vou deixar a água bater na cintura, porque eu sei que se bater na cintura é muito mais perigoso. Quantos aqui já foram em algum momento na praia, em algum lugar, que a pessoa não quis ir um pouco mais fundo, porque estava receosa? Tem muita gente que está na igreja, sabe o que Deus pode fazer, já viu o que Deus pode fazer, mas se limita a ter a água no joelho, porque não quer ter a sua vida totalmente entregue e dependente de Deus. 3 grupos de pessoas, mas tem um quarto grupo. Esse quarto grupo, ele vai ainda mais fundo, e à medida que eles andavam, é a medida de profundidade em Deus. Agora eles estão em um ambiente onde não tem mais como andar. Eles estão totalmente imersos na presença e na vulnerabilidade daquele rio. É à medida que você se relaciona com Deus e você entende que a sua vida não faz sentido sem Ele. E é por isso que eu declaro sobre a sua vida, que você não vai só saber que Deus pode fazer milagre, você não só vai escutar que Deus pode fazer milagre, você contemplará a provisão de Deus, você contemplará as respostas de Deus na sua vida, porque a sua vida não é guiada pelo seu achismo, a sua vida é guiada por Deus. É por isso que em setembro o Senhor vai te dar estratégias do céu. É por isso que em setembro você vai ser guardado por Deus. A medida da sua ousadia é a medida do seu milagre. Quanto mais você decide ter de Deus, mais dele Ele entrega ao seu coração. À medida que você decide ter um coração totalmente entregue e vulnerável para Deus, Galvão, olha que incrível, mais Deus entrega dele para nós. A Bíblia fala em Tiago que quando eu e você, nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Quantos essa noite decidem ir mais profundo em Deus? Olha, quantos essa noite decidem ir em um nível mais profundo em Deus? Quantos essa noite decidem acreditar que existe algo maior da parte de Deus para a sua vida? Porque quem está imerso na presença de Deus, vive em abundância. Quem vive uma vida imersa na presença de Deus, vive em abundância. E eu te provo na Bíblia. Porque à medida que Ezequiel andava, ele ia para um nível mais profundo. Se a água representava a presença de Deus, a Bíblia está dizendo aqui no verso de número 9: por onde a água deste rio passar, haverá muitos peixes. Se a água representa a presença de Deus, aquela água por onde passava iria multiplicar muitos peixes. Se a presença de Deus está na sua vida, você não é chamado por uma vida de escassez, mas por uma vida de multiplicação.
Não. Se a presença de Deus está na sua vida, você não foi chamado para nivelar-se por baixo, mas para viver o extraordinário de Deus. A Bíblia poderia ter dito o seguinte: por onde a água deste rio passar, haverá peixes, haverá seres vivos. Mas a Bíblia, pastor Ivaí, faz questão de dizer: por onde a água passar, haverá muitos seres vivos, haverá multiplicação, haverá abundância, haverá o extraordinário, haverá muita coisa. Quando Deus está no seu coração, meu irmão e minha irmã, aquilo que Ele faz na sua vida não fica só para você. Hoje, antes de vir para Curitiba, eu tive um café com um rapaz, com um empresário lá da igreja. Alguém que eu reconheço que Deus tem uma graça no quesito financeiro sobre a vida dele. E eu disse a ele: meu amigo, entenda que à medida que o Senhor te dá sementes, é a medida que você é chamado para contribuir naquilo que o Senhor tem para este tempo. A medida daquilo que você vive em Deus é a medida daquilo que Deus faz na sua vida, é a medida da sua resposta e do seu posicionamento para este tempo. Uma vida abundante em Deus é uma vida de multiplicação, é uma vida do extraordinário, é uma vida de romper, porque a Bíblia diz que se muitos peixes estavam naquele rio, por onde o rio passasse, tinha árvores, por onde o rio passasse, tinha pescadores esperando. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, por onde você passar, pessoas vão reconhecer. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, por onde você passar, você será conhecido como um homem e uma mulher de Deus que vivem o favor dEle. É por isso que o homem que estava há 38 anos ali no tanque de Betesda, agora não é mais conhecido como um paraplégico, é conhecido como um homem que carrega milagres. É por isso que o cego de Jericó, após ter um encontro com Jesus, não é mais conhecido como cego, é conhecido como alguém que foi visto como um milagre. É por isso que aonde Jesus chegava, aquilo que taxava as pessoas que era um problema, é reconhecido como um milagre. Paralítico deixa de ser paralítico, se transforma num milagre. Cego deixa de ser cego, se transforma num milagre. Coxo deixa de ser coxo, se transforma num milagre. Fluxo de sangue deixa de ser fluxo de sangue, se transforma num milagre. A pergunta que eu tenho para você essa noite: o rio está passando, a presença de Deus está passando, o que você quer? Qual é a resposta? Qual é o milagre? Como você quer ser conhecido? Como você quer ser conhecido? Você quer ser conhecido como alguém que carrega um problema? Você quer ser conhecido como alguém que carrega dilema? Você quer ser conhecido como alguém que carrega dificuldade? Ou você quer ser conhecido como alguém que tem as suas dificuldades transformadas em oportunidades? Ou você quer ser conhecido como alguém que quer ter as suas feridas transformadas em cicatrizes? Ou você quer ser conhecido como alguém que tem um testemunho lindo daquilo que Deus pode fazer e faz? Sabe qual que é a diferença de ter um testemunho e um problema? Sabe, pastor Ivaí, qual que é a diferença do testemunho para o problema? A atitude. A atitude. Ou você acha que por onde Jesus passava não tinha muita gente com problema, com dificuldade? Ou você acha que por onde Jesus passava não tinha muita gente com dilema? Ou você acha que por onde Jesus passava não tinha muita gente precisando de uma resposta? A diferença é que você vai ver,
alguém chegando em meio à multidão e subindo na árvore porque precisava de uma resposta. Você vai ver alguém chegando em meio à multidão, esticando o braço e tocando as vestes de Jesus. Você vai ver alguém em meio a tantas vozes tentando calar, aumentando a voz, porque precisava de um milagre. A diferença entre você ter um problema e você ter uma resposta é a sua atitude diante daquele que pode entregar o seu milagre. Essa é a diferença. Eu posso chegar, pisar, molhar o meu pezinho e ir embora, mas eu posso chegar, pisar e começar a me afundar, começar a dar mais passos, começar a mergulhar, até entender que com a minha força não tem mais como, é só Deus na minha vida. E eu declaro que em 2025 na sua vida é só Deus. Eu declaro que em 2025 é só Deus na sua vida. E uma vida só com Deus é uma vida que vive o bom, o perfeito e o agradável. Uma vida guiada por Deus. É uma vida que em meio à dificuldade, em meio às incertezas, você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você sabe que Deus é o Deus de milagres. Você sabe que Deus não perde o controle. Estou aqui essa noite para declarar sobre o seu coração. Ouse provocar milagre. Ouse provocar respostas do céu. Ouse provocar o céu para a sua vida esta noite. Ouse fazer com que esta noite Deus olhe para você e fale assim: é tempo do seu milagre. É tempo da sua resposta. É tempo da sua provisão. A Bíblia fala que Daniel jejuou, fez um propósito de 21 dias. Ao término do propósito, o anjo, o arcanjo, o anjo de guerra, chega para Daniel e diz o seguinte: Daniel, ainda bem que você não desistiu. Ainda bem que você não parou. A bênção está aqui, ó. Mas ela já estava preparada há muitos dias antes. Mas no meio do caminho os demônios se levantaram. Ainda bem que você não parou. Ainda bem que você foi até o fim. Ainda bem que você provocou milagre. Você não vai parar pelas dificuldades presentes. Você não vai parar por aquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Você não vai parar por aquilo que os médicos estão dizendo. Você não vai parar por aquilo que a economia está dizendo. Você não vai parar por aquilo que o mundo está dizendo. Não vai parar. É tempo de vivermos milagres. Use a sua boca para provocar milagre. O assunto fala é muito importante, igreja. Ele é tão importante que nós temos textos na Bíblia dizendo e nos ensinando acerca da fala. Você vê por várias vezes Salomão nos provérbios falando acerca da inteligência de um homem que guarda a fala. Ele chega até a dizer que o tolo ficando quieto se passa por sábio. A pessoa que não tem muita habilidade, não é muito inteligente, se passa por sábio, ficando quietinho, quietinho. A Bíblia vai falar em Tiago, em João, vários textos dizendo o seguinte: se você dominar a sua língua, você é varão perfeito. A Bíblia vai dizer que aquilo que você solta da boca, Galvão, tem poder, Rubem, de vida ou de morte. Aquilo que você solta da sua boca tem poder de gerar sentenças aqui na terra. E eu te provo na sua vida. Quantas áreas da sua vida você já sofreu ou sofre por aquilo que você escutou um dia, de uma forma impensada falada? Quantas áreas da sua vida você fica aprisionado ao longo da sua história, porque um dia alguém lançou palavras de morte na sua vida, que aprisionaram e capturaram o seu coração? Esse é o peso de uma palavra. Agora, se eu sofro o peso de uma palavra mal pensada e maldita sobre mim, imagina se você começar a usar a sua palavra, a sua boca, para profetizar a vida nesse tempo. Imagina se você começar a usar a sua boca para profetizar a vida sobre a sua casa, sobre os seus negócios,
sobre o seu ministério, sobre a sua família. É por isso que em Ezequiel capítulo 37, olha que interessante o que acontece no verso de número 10. Ezequiel 37 é o texto que Ezequiel é levado ao vale de ossos secos. Ali tem um cemitério diante dos olhos de Ezequiel. Aquele cemitério é um cemitério de homens que falharam. Aquele cemitério é um cemitério de homens que fracassaram. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você vai ver depois que ele profetizou, os ossos se transformaram em corpos, ele profetizou mais uma vez, os corpos se transformaram em um exército. Aquele exército foi morto na batalha. Aqueles homens estão ali porque fracassaram na batalha. Pastor, você está dizendo algo que a Bíblia não diz, mas ninguém sai de casa para a guerra para morrer. Ninguém sai de casa para a batalha para morrer. Você não saiu da sua casa hoje querendo sofrer. Você não acordou hoje, quinta-feira, se arrumou para ir para o trabalho e falou assim: hoje eu quero ter problema. Hoje eu quero viver o caos na minha vida. Está repreendido, né, doutor? Em nome de Jesus. Ninguém fez isso. Ninguém fez. Ninguém acordou aqui hoje e falou assim: mas hoje, olha, nem você que está aí na sua casa hoje. Você não levantou e falou assim: mas olha, hoje, dia 4 de setembro, hoje eu vou sofrer. Ninguém fez isso. Aqueles homens não saíram para a guerra para morrer. Não saíram. As circunstâncias foram adversas. O pior aconteceu. Como tem coisas que chegam na sua vida que fogem do seu controle, e o pior acontece. Áreas da sua vida que fogem do seu controle, o problema chega, a adversidade chega. Fugiu do seu controle, não tem mais o que fazer. Naquele contexto, Deus mandou um homem para profetizar sobre aquilo que havia sido um fracasso. Deus mandou Ezequiel para profetizar sobre aqueles ossos que haviam fracassado. Entenda, igreja, que existem homens e mulheres que Deus coloca na sua vida, para que você, em meio ao fracasso aparente, profetize vida. Existem situações na sua vida que, em meio ao fracasso aparente, você profetiza a vida, provoca um milagre. Porque a Bíblia então diz que Ezequiel profetizou, e os ossos se transformaram em corpos, os corpos se transformaram em um grande exército. Mas entenda que, diante dos olhos de Ezequiel, eram ossos. Diante dos olhos de Ezequiel, eram corpos. Mas ele profetizava, não aquilo que ele estava vendo, mas aquilo que ele sabia no céu. É por isso que alguém que usa a boca para provocar milagre é alguém que não fala aquilo que está vendo naturalmente. É aquilo que você fala, é aquilo que o céu tem a seu respeito. Você não profetiza de acordo com aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Você profetiza de acordo com aquilo que você sabe que o céu tem a seu respeito. Use a sua boca para provocar milagre. Chega na empresa amanhã, coloca a mão na mesa e declara: hoje vai ser dia de milagre. Hoje vai ser dia de resposta. Coloca a mão na maçaneta da casa e fala assim: a minha casa é casa de Deus. A minha casa é casa de milagre. A minha casa é casa de oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus talentos são para multiplicar. Pode mandar, Senhor. Pode mandar. Alguns anos atrás a gente fazia um clã na minha casa. O clã era 10h30 da noite. Lotado, 50, 60 jovens lá. Valendo. E um dos dias, a gente saiu, já era avançado, já era passado da meia-noite. E um rapaz voltou correndo e falou assim: pastor, roubaram o meu carro. Arrombaram o meu carro. Quebraram o vidro, pegaram o meu material de trabalho. O carro está ali, está tudo bem, mas levaram o meu material de trabalho. Ele até estava muito confortável, fez o boletim de ocorrência, fez todo o protocolo, tudo certo, tudo bem, continuou no clã, tudo certo. Mas eu não.
Eu falei assim, eu não aceito esse negócio. O cara estava aqui no clã. O cara estava aqui buscando a Deus. Eu não aceito esse negócio. No outro dia eu peguei o óleo, fui poste por poste na rua da minha casa. Eu não aceito. Aqui na minha rua isso aqui não vai acontecer. Poste por poste. Aqui não. Aqui não. É chegado o tempo do inferno não ter maior audiência daquilo que Deus pode fazer. É chegado o tempo da morte não ter maior audiência do que a vida. Deus não morreu na cruz para que você aceitasse a limitação que Satanás tem plantado na sua vida. Chega desse negócio. Chega de não romper. Chega de não crer que Deus pode mudar a sua história. Chega de mais do mesmo. Era até aqui. A partir de você, a genealogia mudou. Pastor, na minha família nunca ninguém deu certo. Até você. Ah, mas tem maldição hereditária. Até você. Ah, mas a vida inteira andaram em ciclo. Até você. Ah, mas nunca ninguém foi líder. Até você. Ah, mas nunca ninguém foi para frente, rompeu até chegar a certo ponto. Até você. Mas nunca ninguém se envolveu com a igreja. Até você. Até chegar em você, pode não ter acontecido milagre. Até chegar em você, pode ter pessoas só satisfeitas com aquilo que Deus pode fazer. Até chegar em você, a mediocridade, o nível médio de uma vida com Deus pode ter acontecido. Mas a partir de você, o extraordinário, o mais profundo, o sobrenatural, o milagre, o romper, o algo a mais, o testemunho vivo, o improvável. Até você. Primeiro você fala e depois você contempla. Primeiro você declara para depois você contemplar. Eu declaro que a sua boca vai ser usada para provocar milagre. Eu declaro que a sua boca vai ser usada para provocar resposta. Eu declaro que a sua boca vai ser usada para provocar os céus. Eu declaro que a sua boca vai ser provocada para aquilo que os teus olhos vão contemplar, para aquilo que as outras pessoas vão contemplar, para a manifestação do poder de Deus nesse tempo. Se coloque em pé. Nós vivemos um bom tempo para vivermos milagres. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu coração. Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre? Você precisa de uma resposta. Você precisa de uma intervenção. Qual é a área da sua vida? Talvez você está aqui essa noite e você fala assim, pois é, a vida inteira. A vida inteira na igreja eu sei o que Deus pode fazer. Nunca eu me permiti. Nunca eu me permiti mais fundo. Nunca eu me permiti viver milagre sobrenatural do Senhor. Essa é a noite do romper na sua vida. Cadê você que essa noite quer viver milagre na sua história? Levante o seu braço. Você quer viver milagre na sua casa? Você quer viver o extraordinário? Levante seu braço. Você quer provocar os céus na sua vida? Do seu lugar e vem aqui à frente. Vem. Você que quer viver milagre do Senhor, corre aqui. Vem aqui no altar. Eu quero orar por você aqui na noite. Vem cá correndo. Vem aqui colocar o seu coração diante do Senhor. Vem aqui. Você que quer viver milagres, você que crê num Deus de milagre, pede licença para quem está do seu lado. O pessoal vai ministrar essa canção, esse louvor. Vem aqui, vem colocar o seu coração aqui. Vem colocar a sua vida aqui no altar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco,
pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo, e Ele vai restaurar alguém de novo, e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai ressuscitar alguém de novo. Ele vai restaurar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Jesus, Ele já deu ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar, você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Igreja, com seus olhos fechados. Pastora Érica, tem pessoas aqui essa noite que a vida fez com que elas parassem. Tem pessoas aqui essa noite que a vida cauterizou o el, cauterizou. Até sabe que se for mais profundo, Deus vai fazer. Mas a frustração, a decepção fez você parar. Eu quero orar por você aqui na frente. Vem cá. Vem cá, que é tempo de você ir mais profundo em Deus. Sai do seu lugar, vem cá. Vem aqui. Deus conhece tua estrutura, Vem aqui. sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está. Eu vou esperar você vir, porque eu quero orar por você aqui. Deus está falando. Tem pessoas que não foram chamadas para parar. Deus está falando com você essa noite. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Fale com o Senhor. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar de orar pela sua família? Mas pastor, eu orei por anos e nada aconteceu. Deus está falando com você. Não pare de orar. Quem mandou você desistir daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Quem mandou você desistir do seu ministério? Quem mandou você desistir daquela ideia? Quem mandou você desistir? Deus está falando com homens e mulheres aqui essa noite. Não é tempo de desistir. Não é tempo de desistir. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja, eu declaro sobre a vida dos teus filhos um tempo do extraordinário do Senhor. Eu declaro um tempo de milagre, de provisão e do sobrenatural do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que os teus filhos possam mergulhar em águas mais profundas, e que haja através da vida deles um reconhecimento de um Deus de milagres e do sobrenatural. Eu creio num tempo de romper em todas as áreas,
um tempo onde questionamentos encontrarão respostas, em nome de Jesus. Que os teus filhos andem por esta cidade e sejam conhecidos como homens e mulheres que carregam um testemunho, em nome de Jesus. Se você crê, igreja, dê uma salva de palmas ao Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Faz essa canção, a sua oração. Fala assim: Senhor, eu não vou parar. Sim, Senhor, eu não vou parar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Sim, Senhor, não vou largar a rede, não. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Sabe o que acontece? Os discípulos pararam de lançar as redes, porque diante de um cenário que eles estavam acostumados, não tinha mais como lançar as redes. Tem muita gente que parou de acreditar em Deus, não porque você não viu o que Deus pode fazer, mas porque você estava em um ambiente que não fazia com que você acreditasse num Deus de milagres. Aqueles discípulos estavam em um ambiente que fazia com que eles acreditassem que o mar não estava para peixe. Aqueles homens estavam em um ambiente que fez com que eles acreditassem que o mar não estava dando aquilo que eles procuravam, que o mar não estava dando a resposta que eles saíram de casa para ter. Agora, quando eles chegam na margem, eles encontram Jesus. E quando você encontra Jesus, você encontra uma palavra para a sua vida. Quando você encontra Jesus, você encontra um norte para os seus dias. Quando você encontra Jesus, você encontra paz em meio à tribulação. Quando você encontra Jesus, você encontra o milagre em meio à dificuldade. Pastor, por que você está falando isso? Porque diante dos olhos naturais daqueles homens, o mar não estava para peixe, mas sobre a palavra de Jesus eles voltaram, e o milagre aconteceu. Que a sua vida seja pautada pela palavra de Jesus na sua história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Declare: eu creio. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Declare isso. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Dá um aleluia aí no seu lugar. Pode se assentar.